Bom, vamos lá, pessoal. Gasguei aqui. A avaliação na educação, aula 2. Hoje nós vamos ver a avaliação externa e institucional. A avaliação externa, nossa, bebi água para poder não dar tosse, deu um jeito. A avaliação externa, ela é toda avaliação que é realizada, geralmente não, ela é realizada junto aos alunos, tá? Então, quem vai fazer essa prova são os alunos, eles servem de base para mapear coisas, né? A mapear determinadas índices, algumas necessidades de ajustes. Então, as avaliações externas são isso, são as avaliações que são aplicadas aos alunos e que visam a ver, a quantificar conhecimento deles. É claro que vai poder, com esse conhecimento deles pela média, vai poder fazer a comparação da instituição em relação às demais, é óbvio. Mas, quando a gente avalia a instituição em si, a gente tem o que nós chamamos de avaliação institucional. Tá, ok? A avaliação institucional, como o nome diz, ela vai ver o instituto. Então, esse é medido especialmente para as escolas, faculdades, enfim. Ela pode ser feita com os alunos também, ou ela pode ser feita internamente, né? Algumas coisas vão validar nesse caso. Por exemplo, o ENAD ele serve para mapear quem chega e quem sai da universidade em determinado curso. Então, digamos que esse ano tivesse ENAD de pedagogia. Quem vai fazer o ENAD de pedagogia? É o pessoal do primeiro e segundo semestres, que estão iniciando agora. Geralmente é o primeiro semestre, porque eles precisam de uma base antiga para poder trabalhar, até para poder fazer a escolha. Então, isso é um processo que leva um tempo. E quem está terminando o curso também. Então, seria, no caso de pedagogia, agora são turmas de 6 semestres. Então, seria pessoal do sexto semestre que faria, né? No caso de vocês, seria lá do oitavo, né? Porque vocês têm 4 anos. Então, seria o pessoal que tá fazendo na quinta-feira, né? A Neide deve lembrar bem da fofinha lá, esqueci o nome dela já. Ela faria essa prova, né? E essa prova, ela não é escolhida, os alunos não são escolhidos pela universidade. A universidade manda um relatório de quem são os alunos, né, quem está estudando, nesses 2 períodos, do primeiro e no último ano, e a UMEC escolhe aleatoriamente um nome, né? Ou um nome não, escolheu vários nomes. Então pode ser que alguém faça e que alguém não faça, né? Isso é normalíssimo, porque a escolha é do MEC, não é da universidade. E ela entra com uma avaliação institucional, por quê? Porque o ENAD ela dois propósitos. Primeiro é a avaliação externa mesmo. Como eu falei, é avaliar o nível de cultura, de conhecimento, e quem está chegando e quem está saindo de determinado curso, mas também serve para poder fazer esse nivelamento para fazer comparativos entre instituições. Basta ver que instituição X, ela é nível nota 5 no ENAD, nota 4 no ENAD. Então, isso serve para fazer um mapeamento da instituição, tá bom? Então, por isso que essa a avaliação, tá bom? Que funciona, por exemplo, no ENAD. Então, nessa aula, nós vamos compreender a legislação que define e regulamenta as práticas avaliativas em todos os níveis e modalidades de ensino. Então, vamos fazer reflexões de como a avaliação é concebida na legislação atualmente, e também sobre a finalidade dessas avaliações externas e suas implicações no dia a dia da escola. Para vocês, o que vai ter a que chamamos de provinha Brasil, né, que vai medir os níveis de matemática e língua materna, né, português, né, com os alunos, né, e o nível de alfabetização. Essas, essas avaliações, elas servem, como eu falei, para melhorar políticas públicas, né? Por quê? Porque se tiver uma rede que tiver com uma nota muito baixa, que tiver um rendimento nessas provas que não esteja aquém do que desejam,
aí são feitas algumas melhorias. Se for em algumas escolas, elas recebem alguns tipos de punição, né? Eles fazem isso hoje, por exemplo, na questão do Saresp, atrelado ao bônus do professor, né? Então, o professor, as escolas que têm um bom desempenho no Saresp, os professores ganham um bônus. Geralmente, quem ganha os melhores bônus são o professor de português e de matemática. Destas séries, tá? Destas séries, que é no sexto, no nono, terceiro, sexto, nono e o segundo ano, tá? Então, o pessoal destas séries que vai receber um bônus bom, professor de português e de matemática, né? No caso aí de terceiro ano é a professora que leciona tudo que ganha mesmo. Mas os demais outros professores também, porque não se faz uma escola hoje sem as demais ciências, né? Então, tá aí uma coisa que vai medir. Por quê? Porque, por exemplo, com a Prova Brasil e com o Saresp, eles vão ter um índice de avanço, de melhoria do ensino, né? Então, isso é uma avaliação externa, né? O Saresp, foi feito para funcionar como uma avaliação institucional, né? Tanto que por isso que dá uns bônus, né, para os professores, porque os alunos eles não são cobrados relacionados ao Saresp, que precisa ter uma nota boa. Ele é apenas uma prova, né? E eles fazem o que a gente chama de AAP ao longo do ano para todas as séries, que é a avaliação, análise avaliativa presencial. Se eu não me engano, acho que é isso. Que vai medindo português e matemática para quando chegar a época da Prova Brasil e do Saresp. Né? Porque o que tem nessas provas? Conceitos de língua portuguesa e de matemática, só. E aí, se a escola atingiu o nível que eles desejavam, aí ela ganha um bônus ou não. Se ela não atingir, não ganha o bônus. Ou se ela ficar muito perto desse número, ela até chega a ganhar um bônus por ter melhorado em relação ao ano anterior. Mas se ela decaiu, ela perde automaticamente o bônus. Então, quem sofre essas cobranças não são os alunos, são os professores. Porque o aluno, mesmo que ele não faça os tarefas, ele vai, vai passar de ano. Se ele quiser muito bem, com um bom aluno. Não há necessidade dessa obrigação. Diferente do ENAD. Né? Por que diferente do ENAD? O ENAD, ele também, como eu falei, ele serve como avaliação institucional, mas é também uma avaliação externa, né? Ela é feita de fora. O aluno ele recebe como incentivo para fazer esse ENAD a obrigação de participar, senão ele não se forma. E quando eu falo que ele não se forma mesmo. Vocês podem ter feito tudo lindo e maravilhoso. No ENAD, se você foi convocado e não fez a prova, você fica preso sem poder colar grau até o próximo ENAD do seu curso. E não adianta nem processar a faculdade, porque quando vocês terminam, a faculdade manda as informações para o MEC homologar e publicar no Diário Oficial da União. Era só que já deixa. Elid, já te chamo. Deixa eu só terminar. Desliga o microfone. Então não adianta vocês fazerem, por quê? Justamente esse processo a faculdade faz. Ela fala que você tem que ir. Inclusive, você recebe uma carta na sua casa dizendo, convocando você aí. Só que quando você não se forma, o MEC ele não autoriza de jeito nenhum ser homologada a sua conclusão. E é o MEC que vai fazer isso. E ela coloca, inclusive, o seu, se você fez ENAD ou não no seu histórico. Aparece lá. Isso é uma exigência do MEC. Né? Então, eu já vi casos de colegas meus falar, não vou fazer, porque é um domingo, eu tenho mais coisas para fazer, sei lá, não sei o quê. Não fez. Só se eu me formei em 2010. A pessoa só se formou em 2014. Pra vocês terem uma ideia de como é tão complicado essa questão dessas provas externas, especialmente quando você é convocado, que não acontece, por exemplo, com o Saresp. O Saresp é uma avaliação institucional, mas é uma avaliação institucional mesmo. Ela vai servir para melhorar, no caso, a qualidade do ensino que é oferecido
ou na rede ou em determinada região ou escola. A Provinha Brasil, ela vai fazer aqueles índices do IDEB, né? Então, ela também é uma avaliação externa e ela também não é uma avaliação institucional por conta disso. Mas a escola não é punida de jeito nenhum. Ela não é punida nem professor, porque é uma prova, digamos assim, para que os alunos respondam espontaneamente. Elid, pode abrir o seu microfone e pergunta. Ah, então tá. É que quando você abre a microfone, é de dar um chiado, eu não consigo te escutar. Por isso que eu pedi para guardar, tá bom? Não, Neide, o professor não ganha carro novo, não. O professor compra o carro, financia com dinheiro do bônus, não é ganha, não. Imagina, o Estado é mais fácil eles darem uma carroça para a gente do que um carro. Dá não. Então, para poder contextualizar tudo isso, essas avaliações, especialmente que são realizadas tanto no ensino fundamental 1 quanto no ensino infantil, não tem, tá? Não tem avaliação. Que é no Fundamental 1, e aqui vocês fazem, que é o ENAD, elas estão garantidas e legitimadas através da nossa última LDB. E essas avaliações, elas vão estabelecer a que é feita de forma externa e com a escola, né? E ela é um tipo de avaliação contemporânea, né? Ela está na contemporaneidade, por quê? Porque ela mede a educação como um todo. Eu já falei algumas vezes para vocês que as questões são muito longas, que não sei o quê. E eu falo, a questão ela está no padrão ENAD. Né? O padrão ENAD, ela não é uma prova de física, química, biologia igual nós temos para o vestibular ou qualquer outra coisa avaliativa. Ela é uma prova interpretativa, né? Então, por isso que essas provas, a pessoa, no primeiro momento, olha, ela está no padrão, ela fala que o padrão ENAD, nossa, mas está muito difícil. Mas tem que ser justamente realizado tudo nesse padrão. Até mesmo as perguntas que são realizadas nas provas de vocês, ela já tem que vir nesse padrão, até para que vocês acostumem a olhar um conteúdo e que façam uma reflexão acerca dele. Então, pode ser que naquela pergunta existam vários conceitos que precisam ser relacionados. Então, no caso das provinhas que são realizadas com os alunos mais novos, ela não vai ter, óbvio, padrão MENAD, mas elas têm o padrão Prova Brasil, que é o mesmo padrão. A diferença é óbvia, é a linguagem que é empregada ali, são os tipos de conceitos que são avaliados. Enquanto vocês são avaliados até mesmo socioculturalmente, as crianças são avaliadas através da contextualização dos conteúdos que elas aprendem em determinado ano. Então, como é que isso é feito? Então, através do BNCC, que é o mínimo do conteúdo que tem que ser aplicado, os alunos vão lá, vão aprender. Aliás, o MEC, né, junto com o INEP, vai fazer o levantamento de questões no padrão Prova Brasil, e no caso, a Secretaria de Educação do Estado vai fazer uma prova no padrão SARESP, que o aluno vai conseguir ler, decodificar aquele texto e realizar. A maior diferença, é óbvio, do ENAD é que o ENAD não, são várias questões, se não me engano, são 30. São 30 questões. Não, são 50 questões. São 50 questões e que vocês não têm assim uma divisão. Já o pessoal que faz o SARESP faz, óbvio, uma prova com lá português e matemática, bem separado. Só que o conteúdo de como é feito esse raciocínio, ele é completamente adaptado para que não seja mesmo no linguajar que é aprendido na escola. Por quê? Porque o ideal é que os alunos consigam ler um texto e consigam decodificar as informações necessárias. Né? Decodificar, ler, né? Ler aquele código e saber decodificar aquilo que ela está aprendendo e tudo mais. Então, isso é o mais importante quando se realiza uma avaliação dessa. Tá? Então, por isso que
eles têm esses padrões ENAD, padrão SARES, padrão Prova Brasil. Então, ela vai avaliar como um todo. Por quê? Por que no dia vocês também levam muito em conta a questão do sociocultural? Até mesmo para avaliar que tipo de aluno está escolhendo aquele curso. Quais são os bancos culturais que ele possui e para traçar mais ou menos quem é a cara daquele curso. Não que isso seja para segregar, não é isso, mas é o que eles levam para entender quais são as competências mínimas necessárias de quem está escolhendo e de quem está se formando. É normal, nos cursos que tem 4 anos, o mesmo aluno faça a prova do início e do final. Já nos cursos de graduação, por conta do tempo, que são 3 anos, é que vocês estão fazendo 4, mas voltou a ser 3, que são 3 anos, já isso não acontece. Porque quando acontece o terceiro ano, no ano seguinte é o Saresp, então eles não podem fazer. Você tem que estar matriculado, inclusive, na universidade, para poder realizar. Então, por isso que não tem como fazer isso nos cursos de 3 anos. E só vai conseguir fazer isso do início e do final realmente o aluno que está fazendo de pelo menos não, 4 anos. Porque se fizer, por exemplo, direito, também não entra nessa conta, porque não bate o período, né? Então tem o Saresp, 2 anos e aquele Saresp. Então ela vai ter a cada 4 anos. É igual uma Copa do Mundo daquele conteúdo, daquele curso. Ah, então quer dizer, por exemplo, eu não fui convocada para o Saresp, então vou ter o meu diploma? Vai ter, sem nenhum problema, mesmo que fulano não fez. Não há o problema. Você convocado que tem que fazer, né? Então, é uma exigência e vem, inclusive, no seu histórico, que você realizou. Se eu não me engano, eu não sei se vem nota, mas não vem nota, não. Vem dizendo se você participou, né, do Saresp. Então, por isso que as questões são feitas, embasadas em tudo aquilo que teoricamente teria que estar vendo, que é o mínimo, para poder refletir mais sobre aquele conteúdo para poder medir essas coisas, né? Medir esses índices que são necessários. Então, se o aluno não fizer essa tarefa, não tem problema. Acredite, tem escola que pede para o aluno não ir no dia, né? Por quê? Porque sabe que o aluno é ruim, é sério, gente, é ruim, que é ruim, e que se for, o índice vai cair lá para baixo. Porque cada resposta ruim, o índice vai para baixo do SARES. A avaliação na legislação, ela decorre a partir da Constituição de 88. Eu já acertei as duas, velho. A segunda série é muito difícil, elas não sabem nem ler ainda. Não, não é segunda série, é terceiro ano que tem, mas são coisas, a provinha, tanto do Saresp como a provinha Brasil, são coisas muito simplesinhas, bem simplesinhas mesmo. Então não precisa ficar preocupada não, viu, Ney? É bem simplesinha a prova, nesses casos. Ela tem aquele chamado ciclo de alfabetização, ciclo autoral e depois ciclo de... Não, ciclo de intermediário, que eu esqueci o nome, e depois tem um autoral, e depois é o médio. Então, por isso que ela vai demandar apenas conteúdos que são próprios daquele período. Então, por isso não precisa ficar preocupado. Então, como eu estava dizendo, a avaliação ela decorre da Constituição de 88, que ela é resultado de embates de ideias e acordos internacionais. Né? Então, antes era necessário ter prova? Sim, era óbvio, era necessário ter prova até porque você precisava comprovar no papel que tinha determinado conteúdo. Porém, a avaliação, os conceitos de avaliação que nós temos atualmente para trabalhar, elas vêm através da Constituição de 88. Por quê? Porque o Brasil precisava entrar numa Constituição cidadã que pudesse se equiparar aos níveis internacionais, mas como é que vai se equiparar aos níveis internacionais? Fazendo avaliações externas e institucionais. Então, essas avaliações, essas externas e institucionais, estão previstas lá na Constituição e servem para poder mediar não, para fazer, equalizar, acho que é a melhor palavra, é o melhor verbo, equalizar as notas, os índices alcançados aqui para língua materna e para matemática perante a outros países. Né? Nossa nota mais famosa que temos internacionalmente de medição
é o PISA, né, a avaliação PISA, né, que é o Programa Internacional. E esse daí é uma prova que mede só esses dois conteúdos, que tem em todos os países, minimamente. É a esqueci, língua materna, que aí é avaliada a própria língua, né? Então, por isso que não tem problema essa questão de ser português, inglês, francês, espanhol, porque é medida apenas a língua materna, mais matemática, porque ela é a única ciência exata e ela é ensinada em todo o mundo, de todos os jeitos. Não tem uma diferença de um país para o outro. Centímetro é o mesmo centímetro que tem nos Estados Unidos, apesar de eles usarem outras formas de medição, né? Eles usam outras que também existem no nosso país, no nosso país. Então, não é nada estranho, né? Por exemplo. Com isso, a gente tem o que chamamos de hoje o BNCC. O BNCC, como eu falei, ela vai dar o mínimo que é necessário para ser ensinado nas escolas. Por quê? Porque quando eu for fazer uma medição de um conteúdo, ele tem que ser o mesmo tipo de conteúdo que é aplicado tanto em Roraima quanto no Rio Grande do Sul. Tem que ser o mesmo, mínimo conteúdo. Tanto que essas provas, Neide, que você falou, essas provas são difíceis. Não, ela é bem basiquinha. Para o aluno, na verdade, se você olhar, as perguntas, até mesmo do Saresc do nono ano, são perguntas muito fáceis. O problema é que o aluno tem que pensar. É isso que tem que fazer. Geralmente as crianças mais novas, elas têm mais atenção, elas prestam mais atenção nas perguntas e fazem muito dedução lógica. Então, por isso que é mais fácil até. A legislação ela não é neutra, ela resulta dos embates, disputas, dilemas, do controle da ideologia dos grupos que exercem o maior poder em determinado momento da nossa história e do contexto internacional. Apesar do da maioria ser uma classe trabalhadora, o mais importante é a ideologia dos grupos que exercem maior poder, né? Então, a gente aprende o que é necessário para que esses grupos precisam para que as pessoas, no mínimo, possam dizer que são escolarizadas e tudo mais. Isso quer dizer que o ensino de rico e de pobre são diferentes? São, já falei isso na aula passada, eles são diferentes. Enquanto o ensino de quem tem posses, né, quem detém o poder, ele é um ensino completamente diferenciado, bem, sei lá, acho que do nível da universidade para o aluno, vamos assim dizer, para a criança, a nossa ela realmente é bem mínima, mesmo que a gente segue o BNCC. O Estado segue o BNCC, né? O São Paulo faz escola, tem pouquíssimas alterações, né? O que é o do Estado. A Prefeitura de São Paulo tem o que chamamos o currículo da cidade. Ela já tem mais características regionais, né, da cidade, as particularidades. Mas, por exemplo, do Estado já não. Que é o São Paulo faz escola, o nome do currículo, né? Antigamente era proposta curricular, né? Que eu até brincava que era imposição curricular, porque tinha que seguir exatamente aquilo, não era proposta, era imposição. Então, essas leis, esses grupos, eles vão determinar o que a gente vai aprender. Por isso que a gente aprende, eles querem tanto tirar história, sociologia, filosofia, ou tem poucas aulas, porque não é interessante, porque o aluno consiga filosofar ou entender o que é a construção social e muito menos saiba como que foi a história do nosso país. As avaliações na LDB, elas aparecem da seguinte forma. Na de 61, ela vai aparecer como uma mensuração mínima, até porque a LDB de 71, ela indicava como educação básica apenas o que opa, hoje eu estou bem. Chamávamos de apenas primário, né? Seria o fundamental 1 hoje, né? E para você ir para outras etapas, você precisava passar por provas, né? Chamadas de primeiro para o Fundamental 2 era programa de admissão e depois o vestibulinho, né? Para você fazer, para ir para o colegial e depois fazer o vestibular para a universidade. Então apenas mensurava para ver o quanto de conhecimento você tinha conseguido até aquele momento. Na LDB seguinte, era a avaliação, o propósito dela era que os alunos pudessem atingir o mínimo necessário, né? Então, mudou para ser uma coisa mais tecnicista, né?
que é mesmo a forma de ensino que foi aplicada com muito sucesso, que as pessoas falam que era ótimo, que eu até falo, olha, não é tão bom assim. É bom, mas não é tão bom assim. Que são os ensinos técnicos, né? Vai aquela coisa muito mais técnica, então por isso que surgiu até mesmo o ensino técnico. Ela surgiu até, inclusive, surgiu não. Ela se popularizou a partir da nossa ditadura barra revolução militar, lá da década de 60 e 70. Então, tanto que a LDB de 71, ela vem falando sobre isso e que os alunos precisam atingir aquele objetivo mínimo. Foi quando surgiu com mais intensidade os conceitos. Antes, você não recebia nota, você recebia só letra. E aí passou a misturar letra com número. Né? Então, algumas hoje já usa números, né? Mas quase que na totalidade. Na de 96, que é a última, a avaliação ela vai aparecer como um processo tanto contínuo como cumulativo. Né? O cumulativo seria exatamente ipsis literis, o que a gente tinha lá na LDB de 61, que era medir o que você tinha aprendido até então. A contínua quer dizer que, para poder ver se você está dando certo em determinado conteúdo, o professor pode fazer várias avaliações no meio do percurso, né, que são as avaliações que aparecem, no caso, a diagnóstica, até para ter uma ideia, e a formativa. Então, ele passa a ser um processo que vai formando uma nota. Então, ou formando uma nota, ou vai direcionando ali mesmo, naquele microcampo, naquele microlocal, o conteúdo que precisa ser trabalhado com determinados alunos. Então, nisso, surgiu mais os aspectos qualitativos do que os quantitativos. Até então, a gente tinha até medição de QI, né? Fulano tem QI 1 milhão, né? 1000, né? Uma pessoa que sabe muito. Então tinha essa medição. Então a inteligência era feita apenas pela medição de números e que acabava frustrando muita gente, porque às vezes a contextualização não dá para mensurar através de questões objetivas. Era necessário também levar em conta diversos outros aspectos que só poderiam surgir através das impressões dos alunos. A gente chama de avaliação qualitativa toda e qualquer avaliação onde não existe resposta certa ou errada. Existe aquilo, uma avaliação reflexiva do que o aluno aprendeu. Geralmente é uma questão dissertativa. Já tinha questões dissertativas antes, mas a diferença era buscar fazer um escaneamento para achar a resposta certa. Para isso, não eram levadas em conta as demais especificidades do que havia sido realizado, o que não acontece no ensino, na avaliação quantitativa. Né? A quantitativa a gente já tem até hoje, e a própria avaliação de vocês é uma avaliação quantitativa, que é para medir, a pessoa atingiu 1000 pontos em tal coisa, 1500 pontos na prova. Então, isso é uma avaliação quantitativa. Né? A partir disso, houve uma diminuição da questão de reprova, né? Da reprovação. Por quê? Porque a reprovação, o que acontecia isso antes da LDB de 96? Ela acontecia que muita gente ficava vários anos defasado, até um tempo que ele era convidado a sair da escola. No ensino médio, onde a gente tem maior êxodo, né, escolar, é quando quando tem aquela maior índice do fracasso, que os alunos vão sentir mais fracassados quando eles reprovam um ano. Então, acabou surgindo a ideia da progressão continuada. Ela é boa? Ela é boa, não é ruim, não. O problema é como ela é feita para poder ser ofertada de modo efetivo. Então, a recuperação paralela, né, que é a progressão continuada, ela deveria recuperar os alunos naquelas disciplinas, seria como as DPs que vocês têm, né? No ano seguinte, para poder tentar equalizar aqueles conteúdos. Agora, imagina, um conteúdo que vai do primeiro ao terceiro. Né? É complicado ele pegar durante a aula aquilo que ele havia visto no bimestre anterior ou no ano anterior. Era muito complicado. Era necessário realizar o quê? Um contraturno para que ele pudesse recuperar de modo mais equalitário e com melhor qualidade, o que não acontece.
né? Os alunos, eles não são reprovados. Aliás, na verdade, eles são reprovados apenas no sexto ano, no nono e no segundo ano do médio, né? Eles são reprovados nesses 3 anos, né? Aliás, no terceiro ano do fundamental também é reprovado. Então, nesses 4 anos, ele é reprovado, se ele não atingir os mínimos, porque ele tem um ciclo inteirinho para tentar recuperar aquilo que ele não conseguiu realizar num determinado ano. Eu não, só não sei o que é isso, né, de que você colocou, que é porque é mais cobrado. Uso tá para não acabar, não sei. Não lembro. Falei das avaliações. Não sei. Como avaliar uma criança que faz muita bagunça mais inteligente? Não sei, eu, eu me preparo pela bagunça, não acho certo. Então, depende muito da época também, Neide. Pode abrir o microfone, Neide, às vezes eu demoro para poder ver as mensagens. Então, a avaliação ela é feita desse formato, né, que é a avaliação da recuperação paralela. Ela é feita no meio da aula, onde você tem mais 40 alunos para dar atenção e você tem que dar um conteúdo para um, dois, três alunos que não atingiu aquele conteúdo proposto anteriormente. Imagina como é complicado. Seria a mesma coisa que eu falasse aqui com vocês, eu já entrasse com uma disciplina de história da educação, pura e simplesmente, porque eu precisava também falar para determinado aluno que está com DP nessa disciplina. Não tem, não, acho que não tem, gente, eu não sei. Peguei uma disciplina do ano passado para poder ver isso, né? Então, por isso, imagina por que não deu certo. Por que não dá certo a progressão continuada? A má vontade de políticas públicas. Confesso que também tem um pouquinho de dedo de professor também, que o professor às vezes também é meio cascadura, mas é muito importante frisar que ela não dá certo por conta das políticas públicas que são implementadas para que isso se torne viável. Então, é inviável. Os estudiosos enfatizam a necessidade de ser diagnóstica, contínua, processual e formativa, né? Vocês veem que nem entra formativa. Elas têm que ser diagnóstica para poder avaliar quem está chegando, né? Contínua, ou seja, tem que ser algo que não precisa ser feito apenas no início e no fim, ou só no fim. Eu me lembro que a gente dava o bimestre inteirinho para poder fazer prova no final do bimestre. Então, não, hoje não. A gente tem várias avaliações ou várias atividades. Essas atividades são consideradas avaliações contínuas, porque se o aluno não conseguir, ou aluno, um grupo de aluno, ou de grupo de alunos, ou vários alunos não conseguirem determinada coisa, você precisa rever algumas coisas ou fazer outras, ou ter outros mecanismos para que aquele determinado aluno, aquele grupo, consiga se destacar ou, melhor, equalizar minimamente aquele conteúdo. Processual, ou seja, ela tem que fazer parte mesmo do processo de aprendizagem, do ensino-aprendizagem. Então, ela não é aquela avaliação apenas final, que é somativa, ela tem que ser uma parte de processo. Eu tenho conteúdo, avalia para poder ver se está ela, né, a contínua, para ver se informativa, né, até para ver o que eu tenho que fazer e fazer parte de um processo que vai aumentando. Então, não é mais aquele processo só de provas bimestrais, tem que ser avaliação quinzenal, mensal, ou até mesmo alguma atividade que possa medir como esses alunos estão recebendo aquele conteúdo. Diagnóstica no início. A contínua e processual vai em relação ao processo mesmo. Processual porque faz parte do processo e contínua porque ela não é uma atividade só. Posso fazer avaliações sem ser somativa? Pode. Eu não faço avaliação somativa. Eu não uso. Por que eu não uso? Porque eu faço uma avaliação ao longo do tempo com eles, né? Eu vou medindo, dou um conteúdo, já vou medindo para ver, senão eu volto naquele conteúdo para reforçar. Isso estou dizendo porque eu dou aula de inglês. Então, eu preciso, para poder avançar, que eles compreendam o conteúdo anterior. Se uma parte não entende, que, no caso, é sempre uma boa parte que não vai entender, e eu não posso avançar para o outro, porque o plano de aula está dizendo do Estado, né, a posição curricular está dizendo, SP, São Paulo Faz Escola, está impondo que eu tenho que seguir. Não.
Senão ele não vai entender aquele conteúdo, não vai entender. Então ele não vai atingir as mínimas competências. Então ela tem que fazer parte, ela tem que ser contínua, acontecer sempre e fazer parte do processo de ensino-aprendizagem. Tanto que eu falo para os meus alunos, por exemplo, em inglês, que eles não têm que ficar se preocupando com como falam as palavras. Porque se ele falar como se escreve, mesmo em português, falando como se estivesse falando português, não falando em português. Como se estivesse falando, pronunciando em português aquelas palavras em inglês, eu vou entender. Né? E é isso que tem que ser feito. Por quê? Porque isso faz parte do processo. Faz parte do processo. De tanto ele escutar depois de eu falar aquela palavra, ou toda vez que eu corrigir ele, ou outros vendo eles corrigirem, eles vão compreender. E isso faz parte de uma avaliação processual. E ele já é contínuo. Então, por isso que eles ficam mais à vontade de falar errado. E está normal, está tudo bem. A avaliação, ela, né, é feita de modos diferentes no ensino fundamental, no ensino médio, na EJA, na educação profissional e na educação especial. Né? Na educação infantil, ela se dá por meio de instrumentos que comprovam o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, ou seja, como eu falei para vocês, são os portfólios, né? Eu havia falado para vocês, não tem prova na educação infantil. A criança não é reprovada em educação infantil, porque ela vai trabalhar motricidade, ludicidade, então vai trabalhar as competências mais primárias, tanto que a alfabetização passou lá para o Fundamental 1. Já no ensino fundamental, eles vão trabalhar mais a questão de microinterpretações, né? Já a contextualização de várias coisinhas dentro de uma única coisa, né? Como assim? Se vocês lembrarem dos problemas matemáticos, é mais ou menos isso. Porque o problema matemático, você precisava interpretar aqueles problemas, ou seja, tinha que fazer português de qualquer jeito, para depois fazer as operações básicas. É a mesma coisa, é preparar o aluno a fazer raciocínio lógico. No ensino médio, ele já vai ver um raciocínio mais subjetivo, né? Como assim? O subjetivo ele vai deixar muitas impressões dele em relação ao conteúdo. É claro que em química, física, biologia, matemática, não tem como dissociar isso, não tem. Até porque eles trabalham, física até dá, mas química nem tanto, matemática esquece, realmente é com problema matemático. Mas português, ele vai ver muito literatura, fazer muita produção textual. E literatura é arte. Arte implica sentimento, a forma como eu vejo o mundo. Então, por isso que vai trabalhar muito a questão de realizar produção textuais a partir de um viés da arte. Né? A mesma coisa vai representar na educação artística. E em história, ele vai poder trazer elementos da contextualização, geografia, trazer elementos do próprio mundo atual com o mundo informação. E assim vai. Então, ela vai se tornar um pouco mais subjetiva, mantendo as disciplinas que sejam necessárias para que você tenha aquele entendimento mais exato, vamos assim dizer, exijam isso. A educação do EJA, ela precisa de qualquer forma, não importa se é fundo de dois, né, que é o termo, que são os termos, ou ensino médio, ela precisa ser contextualizada, ela precisa refletir a realidade de um adulto, né? Porque ele não é mais criança, então eu não posso pegar, por exemplo, um caminho suave e entregar para um aluno aprender a ler e escrever. Eu não posso, porque vai ter lá questões repetitivas infantis. Ele vai se sentir menosprezado nessa avaliação. Então, por isso que é necessário que seja um pouco mais profissional ou voltado para realidades deles, né? Como a questão própria da culinária, de trabalho, de conceitos políticos, conceitos religiosos e tudo mais. A educação profissional, ela já volta você trabalhando, já volta você trabalhando no mercado de trabalho, né? Então, ele já vai ter um outro tipo de avaliação, é uma avaliação mais reflexiva, mas também através de processos que você vai entender, né? E a educação especial ela vai trabalhando quase igual à educação infantil,
só com aquele mesmo processo que eu havia falado antes dos estudiosos. É uma avaliação diagnóstica, processual e contínua, né? E formativa também, né? A processual e contínua, então, vão contemplar os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, vão atender a especificidades dos estudantes, né? Então, vai voltar mais para aquilo que eles precisam aprender para dizer que, no mínimo, que ele entende, compreende o mundo, né? Então, por isso que a educação especial vai ter todos esses elementos que, de fato, é necessário. Hoje nós sabemos que a educação especial ela ainda existe, mas é muito restrita, só se a pessoa realmente não conseguir fazer a inclusão mesmo no ambiente escolar. Mas ela ainda existe da menor quantidade, porque o ideal é que haja essa integração dela junto aos demais que não necessitam de necessidades, não necessitam de objetos específicos de aprendizagem, né? E que conseguem, através dessa socialização, se superar, né? A avaliação na BNCC, ela, ela pensa em construir e aplicar os procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos, né? Então, a formativa e contínua, a ideia é que seja tudo muito contextualizado, que traga um pouco da realidade das pessoas. É por isso que a BNCC ela traz o mínimo necessário para ser trabalhado, porque a partir desse mínimo é feito toda a regionalização, trazendo todos os contextos que tem em determinada escola e como local, não como local que ela está, mas como aquela sociedade ali está inserida. Então, o mesmo tipo de aprendizado que eu vou tentar realizar com os meus alunos aqui, por exemplo, na Vila Prudente, não é o mesmo que eu vou realizar lá no Jaraguá. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Porque até aqui eu consigo trabalhar muito bem a questão do sexto ano, porque é a primeira vez que eles estão vendo inglês, teoricamente, até porque a escola tem o Fundi 1 no estado, aqui tem o Fundi 1. Já lá no Jaraguá, não, eles estão tendo inglês desde o primeiro ano. Então, foi um processo de aquisição. Então, teoricamente, eu poderia utilizar alguns elementos ali mais fortes para poder fazer a compreensão da língua. Mas não é bem assim. Lá eu tenho que ser um pouco mais light. Não posso pegar tão pesado como eu pego aqui no estado. Então, por isso que isso tem a ver porque é do estado e a prefeitura ou porque é só o local? É só o local, é só a escola onde, como ela faz o plano de aula, como ela faz o seu plano de trabalho. Né? A minha outra escola lá de Perus, eu já consegui aplicar com muita maestria tudo aquilo que eu fazia no estado. Eles já conseguiam pegar e realizar, e inclusive fazer determinados tipos de raciocínios que essa escola, por exemplo, atual, o mesmo aluno no sexto ano não consegue. Então, isso tem que ser levado muito em conta, essa contextualização. A qualidade na educação, a gente precisa ter as dimensões extras escolares, né? As extraescolares, a primeira medição é através da educação espaço social, que é a dimensão socioeconômica e cultural entre os entes envolvidos, ou seja, entre o professor, os alunos, os funcionários, os pais, a comunidade ao entorno, e as obrigações do Estado, que são as dimensões dos direitos do cidadão e obrigações do Estado, políticas públicas, né? Então, o Estado, ou que eu falo aqui, no caso, não precisa ser o Estado de São Paulo. O Estado é município, Estado, mesmo, propriamente dito, e a União. Então, a união de forças é que vai realizar essa qualidade desejada na educação, né? Através de políticas específicas para suas redes ou até mesmo para aquela determinada região. Então, a educação de qualidade, segundo o Fornai, ela teria dimensões intraescolares, né? Ah, também, que é através do sistema, né? Que é a condição de oferta e do ensino, de oferta de ensino. Existe, Eli, existe sim.
É... A Erd perguntou se tem pós em inclusão. Tem sim. As dimensões intraescolares é através do sistema, como que é ofertado, né? Aquelas vagas, a instituição educativa, que, ou seja, a gestão e organização do trabalho escolar, vai implicar muito, muito nessa dimensão. Por quê? Vou até dizer por quê. Lembra que eu falei agora que lá na escola no Jaraguá eu tenho que pegar um pouquinho mais pesado, porque eles têm um sistema de trabalho completamente diferente, e lá em Perus é completamente mais para frente do que nessa, é da prefeitura. Então, isso, como instituição educativa, isso influencia demais como vai ser realizada a aprendizagem em sala de aula. E também como vai ser medida essa qualidade de educação. O professor, através de, óbvio, pela sua formação, pela ação pedagógica, como ele faz em sala de aula, e o estudante também é uma dimensão intraescolar. Por quê? O estudante tem que ter formas de acesso, permanência e modos de como ter o seu desempenho escolar bem-sucedidos. Então, tem que ter o sistema que promova tudo aquilo, né, que eu havia falado das políticas públicas, das condições de ofertas de ensino, a instituição como que pensa a gestão da escola, o professor, através da sua formação. Por isso que eu faço um monte de curso. Eu faço porque eu gosto, porque eu sou só doido? Não. Eu faço um monte de curso para poder até me atualizar em determinadas coisas. E tem muita coisa que eu vou ver até completamente nada a ver com educação. Eu consigo pegar aquele recorte e utilizar na minha aula. Ou até mesmo o formato de como é oferecido a determinado curso já me dá condições de poder, consigo trabalhar dessa forma com determinado conteúdo. Então, isso vai também formatar essa, essa qualidade minha como professor. E é uma dimensão intraescolar. E também de vocês. Por isso que eu falo para vocês, depois de se formarem, não consegue fazer pós, não tem problema. Faça vários cursos gratuitos que tem no ambiente. Não tem nada a ver com pedagogia. Faz. Você vai ver que uma hora ou outra você vai usar aquilo, de uma forma ou de outra. Faz. Porque tudo vai agregar em você. Isso tudo vai aumentar a capital cultural. Então, isso é o que diferencia um professor de outro, capital cultural. Não que isso vai dizer que você tem mais capital cultural que o outro, vai dizer que é melhor professor, mas vai diferenciar, especialmente na hora de contextualizar. Isso é importante. O estudante, porque ter acesso à escola ser fácil, ter ser próxima de casa, a permanência dele, ou seja, ser um ambiente que seja agradável ao estudante, e também o seu desempenho, né? Porque quando ele começa a falhar muito, a pessoa começa a sentir, não sou bom, não gosto de estar aqui, porque aqui eu estou dando atestado de fracasso. E isso influencia diretamente na autoestima do aluno. Forte. Por isso que quando os pais, quando chamam um pai para conversar, eu não falo mal do aluno. Porque os pais vão contar de uma forma ou de outra para ele. Eu não sei como é que vai contar. Quando eu vou contar coisas positivas dele, porém que eu preciso de ajuda para poder fazer algum trabalho específico com ele, e o pai reproduz, o pai não, o responsável, reproduz aquilo para ele, ele começa a se ver de outra forma. É por isso que eu nunca chamo aluno de burro, ou de ignorante, ou de baixa renda, ou nada disso. Por isso que eu não consigo diferenciar um do outro. Eu não consigo, não posso fazer isso. Senão, a partir disso, eu começo a criar um ambiente hostil para ele. E quando a gente está num ambiente que a gente não gosta, a gente sai. Teoricamente, eu saio. Quando não gosto, eu saio. Então, isso é uma responsabilidade da escola, né? Tudo isso. Mas também do Estado. Porque a escola é uma parte do Estado. Só que o Estado que eu falo não é o Estado de São Paulo, Estado, os órgãos governamentais, municípios, estados e União. Eles têm que criar essas condições para que o aluno se sinta à vontade para estar ali. Então, a partir dessas políticas é que vão criar todas essas dimensões, tanto intraescolares quanto extraescolares. Tá?
Avaliação interna e externa. Então, a avaliação interna ela é realizada pela própria instituição de ensino para avaliar a qualidade da educação ofertada. Envolve avaliação da instituição, do desempenho dos estudantes, aliás, envolve avaliação da instituição, do desempenho dos estudantes, das condições de ensino e dos professores, entre outros. Tem participação direta dos sujeitos que estão no dia a dia da escola, envolve autoavaliação. Então, a avaliação apenas interna, ela é feita apenas pela instituição, né? A avaliação interna é diferente de uma avaliação institucional, tá? Ela é feita apenas pelo órgão. Então, o que a gente mais tem ao longo do ano são as avaliações internas, né? Por quê? Porque a avaliação interna ela é realizada quando você faz com seus alunos, quando você mede o conteúdo visto pelos seus alunos, quando você faz uma mensuração com demais colegas de trabalho, quando a escola pede para você avaliar como está sendo aquele ano letivo, está sendo um ano ruim, um ano bom, quais são as dificuldades, mapeiam essas dificuldades. Quando a gente faz uma avaliação daquela instituição, né? Eu tinha uma avaliação interna quando eu fiz letras na Unip, né? Graças a Deus não tem mais aquilo, porque era horrível fazer aquela avaliação e era uma avaliação difícil de se fazer, porque era uma avaliação que via todos os conteúdos em padrão ENAD. Era muito, graças a Deus não tem isso. Mas foi bem no que virou o segundo ano que acabou. Aí a gente pegou lá no primeiro ano, se lascou que teve que ter outros 2 anos seguintes. Graças a Deus diminuiu o poder daquela avaliação. Mas era uma avaliação que sofria. Era uma avaliação que sofria demais. Mas a gente, como aluno, é horrível. Mas como profissional também. Porque às vezes você é induzido a dizer que não é capaz de fazer aquilo. Daí a importância de você realizar aquela dimensão intraescolar de se atualizar sempre. Quando você está preparado para assumir determinadas coisas, você consegue se autoavaliar muito bem. E muito quer dizer que você vai dar 10 para você, não. Você pode dar 10? Pode. 10, claro. Você que vai saber, né? Você vai fazer uma autoavaliação. Você vai conseguir dar essa 10, assim, não, eu estou meio para isso, são desafios, mas consigo ter. Eu me avalio 10 porque eu acho que não é 10, acho que assim, eles exigem. Mas eu gosto muito de trabalhar, não. Eu nunca faço máximo. Eles falam assim, nunca dê nota diferente, porque senão atrapalha o seu processo de promoção, uma coisa assim. Então, e a promoção ela é feita de modo não é de automático, né, mas através de títulos. Isso vai influenciar bastante. E agora tocando a campainha. A avaliação externa, mais do ENAD, ela é realizada por agentes que estão fora da escola. E a qualidade das de ensino. Então, é orientada vem através de sistema básica, né? Era o SAEB do ensino mental e do ensino médio, né? Quinto e nono ano, né? O ano, pelo ano, não conseguia medir isso no fundamento 1, né? Não só conseguia medir isso a partir do segundo. Então, por isso que aparece lá no ano. Mudou um pouco para o sexto, né? Por conta dos, né? Ensino médio, porque no final, até para medir como é que ele estava lá no final. Já o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, ele mede a qualidade mais o diagnóstico, né, do ensino. Por quê? Dependendo da qualidade do ensino e do diagnóstico, como ele está sendo
realizado, a educação vai sofrer mais investimentos, né? Diferentemente do que foi publicado hoje, né? Para quem não sabe, o ano que vem a defesa do país vai receber mais dinheiro do que a educação. Isso é bom para a escola, no caso do IDEB? Mais ou menos, porque isso acaba criando o que chamamos de competitividade entre as escolas. Tá? Isso é um pensamento do Estado mínimo, do neoliberalismo. Para quem não sabe, o Estado mínimo é quando o Estado só tem o poder executivo e a processo administrativo. Não tem, aqui, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, você sabe que parte do metrô é do governo do estado, né, da Companhia do Metropolitano. É, é como se o estado de São Paulo não tivesse mais é, trabalhando com o metrô, privatizasse todo o metrô, como privatizasse todo a saúde, então, sistemas de saúde, já tem mais ou menos isso, né, na Prefeitura de São Paulo, que são as OS, né, como a gente está vendo aí, né, as organizações sociais, elas administram, né, algumas unidades básicas, né, elas ganham dinheiro e a emprega ganhando bem menos do que o restante dos funcionários públicos, né, as pessoas, né. Tem as OS, que administram a saúde, já é uma forma de ter o Estado mínimo. A educação, dando aqueles vouchers de educação, ou seja, compra a vaga. Acreditem, gente, é mais barato para o Estado dar vaga em escola particular. Agora, imagina as escolas particulares que irão surgir. Vamos ver a qualidade que vai ter. Então, é isso quando a gente fala de Estado mínimo, é quando a gente começa a pensar apenas na administração pública, só pública, não tem mais nada, não tem saúde administrando, não tem companhia de saneamento e esgoto, não tem companhia de transportes, por exemplo, como o metrô, que ele parte dele é do Estado, tem a questão das concessões também. Então, tudo isso é relegado para que outras empresas realizem isso. Então, por isso que isso são as características do neoliberalismo, para que se faça muito dinheiro para o Estado, muito rapidamente, para que, de repente, esse dinheiro suma. Mas, enfim. Vamos agora pensar na concepção avaliativa na legislação. A avaliação, ela, elas são apresentadas através de documentos legais, né? Como eu falei para vocês, o melhor documento é a própria LDB e também está lá inclusa na Constituição Federal como uma exigência. As concepções elas mudam a partir dos conflitos e transformações da sociedade. Então, cada momento histórico nosso vai determinar que tipo de avaliação é mais importante num período e no outro. Tá? Então, por isso que tem algumas diferenças. Mas na minha época a avaliação era muito difícil, era muito complicado. Por quê? Até porque o tipo de conteúdo que era ensinado era completamente diferenciado. O público que chegava à escola também era diferenciado. É horrível falar isso, mas era diferenciado. Era um público mais, não elitizado, mas um público mais interessado naquilo, porque via na educação uma chance de transformação social ou de ascensão social. E isso foi mudando, porque hoje a escola é para todos, né, segundo a LDB. E a LDB e a BNC adotam perspectivas teóricas progressistas, né, através das avaliações diagnósticas, formativas e emancipatórias, né, porque a avaliação requer sempre tomadas de atitudes, né. Então, por isso que elas vão ver como avaliação para ajudar o professor a ensinar e o aluno a aprender. Por quê? Porque quando você faz uma avaliação diagnóstica, como eu havia falado na aula passada, você vai ter um panorama do que você vai encontrar de dificuldades em determinados conteúdos, dificuldades ou buscar facilidades naquele conteúdo para ser aplicado com determinada turma. E você consegue já prever
as dificuldades, tentar prever as dificuldades, né? Não prever, né? Porque se você passa a prever que a gente fazia, jogava na Mega Sena, era isso. A gente vai tentar prever as dificuldades que poderão aparecer e já ir mapeando o seu plano de ensino ali. A formativa vai ver se essas primeiras atitudes deram certo. Se deu certo, a gente vai seguir em frente. Senão, você começa a fazer as pequenas alterações. E emancipatória, por quê? Porque o aluno tem que ser capaz de conseguir realizar aqueles questionamentos, responder aqueles questionamentos sozinho, por si só, utilizando o conhecimento que ele recebeu com o que ele vive em sua casa, ao redor da escola, não apenas o conteúdo que ele recebeu, que ele consiga agregar tudo aquilo em algo dele, próprio dele, e consiga realizar minimamente aquilo. Então, por isso que esses conteúdos, essas formas de avaliação para a legislação, elas de fato servem para a gente ajudar a gente a ensinar e o aluno a aprender. Porque quando você consegue tentar prever essas dificuldades, você vai, às vezes, ter que mudar o seu estilo de ensino. E não dá para, eu só tenho esse tipo de ensino. Não, você tem que alterar, às vezes. Não é uma fórmula, é algo que você vai adaptando ao longo dos tempos. Como eu falei para vocês, pedagogia é ruim, porque a gente trabalha com gente. E gente, conteúdos que a gente aprende hoje, amanhã, o que eu estou falando hoje, amanhã já está desatualizado. Porque as pessoas evoluem todos os dias. Os alunos também. E hoje na velocidade da luz. A avaliação externa, né? As implicações no contexto escolar. As implicações positivas, elas podem reorientar o trabalho do professor, né, nas externas, apoiar a tomada de decisões, apoiar a tomada de decisões na gestão escolar, auxiliar os pais na escolha de escolas, da escola para os seus filhos, mapear os alunos com dificuldades e favorecer a ressignificação da prática. Por que orientar o professor? Digamos que eu lá recebi o SARESP, né? O SARESP, por incrível que pareça, gente, ela também é uma avaliação, é uma, é uma avaliação externa. Apesar de ser aplicada apenas para escolas do Estado, ela é uma avaliação externa, né? Porque ela é feita fora da escola, né? Quem pensa nela. Então, a partir dos índices, ela vai determinar como o professor ou os professores vão tentar reverter aquele número para poder melhorar no ano seguinte. É claro que ele não vai sair de um índice 4 para um índice 6, é óbvio, não é isso. Mas vai tentar melhorar ao longo do tempo, para que a gente possa ter um mínimo de educação de qualidade ao longo dos anos, né? Então, isso vai ajudar por quê? Porque aí o professor vai mudar todo o seu conteúdo, ou a forma como ele ensina, a, a, a coordenadora pedagógica vai fazer facilitações para que os professores consigam realizar diversas atividades de modo que agregue todos aqueles conteúdos, a própria direção para poder tomar decisões em relação de como vai proceder para que tudo aquilo aconteça e tudo mais. E isso vai dizer o seguinte, tal escola é boa, porque o índice do SARESP dela foi X. Os professores lá recebem bônus, né? Ou seja, isso é ótimo, né? E então isso é bom porque vê justamente com os olhos de fora como a gente pode melhorar. E com isso a gente consegue também visualizar como que está o nosso aluno, né? Que tipo de aprendizagem ele está, ou seja, volta tudo lá para o professor para ele poder mudar a prática dele. Não preocupado seja o professor ou o aluno, por exemplo. Não é isso. Mas precisa que o conjunto dos dois articule muito bem para que as outras engrenagens, que é a coordenação pedagógica, a direção, consiga fazer algo maior e que realmente mostre que há uma qualidade. Então, isso também ajuda na tomada de decisões. As implicações negativas, né? Isso implica disponibilizar recursos materiais e financeiros. A gente sabe que na escola pública isso é, enfim, pagar bônus para professores. Esse é um tema que é bem complicado. Acho que eu já comentei com vocês ano passado. Eu sou contra o bônus. Eu prefiro que o bônus fosse diluído no meu salário. Melhorasse o meu salário. Porque o bônus é uma vez por ano.
Mas tem professor que conta tanto com esse bônus que acaba, sabe, tendo sua proposta de trabalho totalmente influenciada por ele e acaba não vendo muito a realidade do aluno ou da escola onde ela está. E bônus, gente, para professor, para fazer exatamente aquilo que ele tem que fazer de melhor, é estranho. É por isso que os meus colegas querem me matar quando eu falo isso, mas como vai me pagar por uma coisa que já sou pago para fazer bem? Porque ensinar é um ato de amor, gente. Então você tem que fazer bem. Se você é um ato de amor, você tem que fazer de bem feito. Então não tem que ser recompensado por conta disso. Isso acaba criando mecanismos de capitalismo dentro da escola, onde não deveria ter, né? Rivalidades. Não tem que ter rivalidades. Eu, por exemplo, dou aula de inglês agora. O meu bônus é óbvio, é menor que o do professor de português e de matemática. É menor que o diretor da escola. É menor. Então, por que criar essa rixa, essa rivalidade, né? Ou seja, fulano ganha bem bônus, né? Isso acaba criando, enfim, melhorar resultados de provas e não aprendizagem, né? Como a gente viu, quando a gente começa a pensar melhorar aquilo, a gente começa a trabalhar mais de como chegar a ter notas ótimas no Saresp. Por isso que eu não dou aula mais de português no estado, porque eu passei o pão que o diabo amassou nos vários segundos anos que eu peguei, que eu era obrigada a seguir todo o conteúdo por conta do Saresp, né? Então, eu era cobrado, não podia diversificar, não podia trabalhar nada diferente por conta do Saresp. Então, porque o foco, no caso de português e matemática, era no resultado no Saresp, porque todo mundo sairia ganhando. E priorizar conteúdos cobrados nessas provas, como eu havia falado agora. Então, e também com isso, há um ranqueamento das escolas, para dizer que escola é boa e que escola não é. Aí ele colocou assim, a compra de vagas na USP é tradição da minoria com poder aquisitivo em detrimento de quem realmente não pode pagar. Como se utilizar das avaliações externas, né? A gente tem que pensar em algumas perguntas, né? Por que os alunos estão tendo baixo desempenho? Né? A gente tem que pensar nisso. Por que eles estão tendo? Né? Como os professores podem utilizar esse resultado? Quais os conteúdos curriculares devem ser priorizados? Até que ponto as políticas educacionais estão atendendo às necessidades das escolas? Então, quando a gente faz essas 4 perguntas, a gente está vendo que lembra que eu falei para vocês que o ensino da escola pública é tão bom quanto uma particular, por exemplo, quanto um objetivo? É tão bom quanto. Até porque o conteúdo é bom mesmo. O conteúdo é bom. O conteúdo de inglês, por exemplo, nossa, cultura inglesa. Pura, linda. É bom. Mas, e as políticas públicas? O que é exigido? O que é cobrado? É isso que a gente tem que refletir quando a gente vai pensar em avaliações externas. A gente vai ver agora o SAEB, né, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Né? A SAEB está estruturada através da Avaliação Nacional da Educação Básica, que é a NEB, a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, ANRESC, a Avaliação Nacional de Alfabetização, a ANA. Né? A NEB, né, ela foi dada para os alunos do quinto e nono ano do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio regulado das escolas públicas e privadas. Ela servia a mesma coisa que o Saresp, medir como estava o nível de ensino básico no Brasil. A diferença é que o Saresp ela é de nível estadual. As provas do SAEB são de nível nacional. Eu consigo fazer essa medição e comparação com outros países. Então, ela foi feita a partir de 1990 e hoje ela foi substituída pela Prova Brasil. Né? A Prova Brasil, que é uma ANRESP, né? Ela surgiu para poder medir os alunos do quinto e nono ano do ensino fundamental das escolas públicas, né? Para ver como é que está. É mais ou menos como o ENAD. Lembra que eu falei para vocês que tem um padrão Prova Brasil? É mais ou menos como o ENAD. Então, ele mede como está chegando o aluno no ensino fundamental 2 e como ele está saindo. Né? A outra diferença é que na NEB
eram avaliadas a língua portuguesa como leitura também e matemática. E era por escala de proficiência, né? Será insuficiente, básico, proficiente e avançado, né? Na Prova Brasil também foi a mesma coisa. A diferença é que na Prova Brasil houve algumas adaptações. Lembram que antigamente era a NEB, que era quinto, nono e terceiro? Então, aliás, é, era quinto, nono e terceiro? É a mesmíssima coisa. É a mesmíssima coisa. A diferença é que a escala de proficiência insuficiente é quando o aluno realmente é muito ruim mesmo, porque a prova ela se tornou um pouquinho mais palatável a esses alunos, né? O básico é que ele tinha atingido o mínimo básico, por exemplo, é hoje atendido pela BNCC. A proficiente é quando ele começou a ter um equivalente a uma nota 7, vamos dizer. Ele domina, de certo modo, aquele assunto. E o avançado é quando ele consegue, de fato, entender de modo holístico, modo global, aquele conteúdo. Mas a maior diferença é a forma como é feita de uma para outra. Na NEB, a prova ela era mais técnica. Já na prova Brasil, ela é uma prova mais palatável, tanto que ela é mais, vamos assim, mais infantil, por assim dizer. Já a Ana, ela é decorrente da prova Brasil, né? São os alunos do quinto ano do ensino fundamental, com dificuldades de aprendizagem uma alfabetização em matemática. Ela está dentro do Pacto Nacional da Alfabetização da Idade Certa, né? Ela surgiu a partir de 2013 e ela os alunos têm que ser alfabetizados até o terceiro ano do ensino fundamental, né? E no BNCC já mudou, foi para o segundo ano, mas ele faz essa prova a partir do terceiro ano, tá? Por isso que eu falei que tem a prova do terceiro ano, porque até o terceiro ano o aluno tem que se alfabetizar, por quê? Porque é o fim do ciclo da alfabetização. Então, o BNCC tentou dar uma adaptada para que no segundo ano ele realmente, de fato, esteja atualizado, até porque vai ao encontro do que diz o PNAEC, né, que é o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. E ela é muito focada na formação docente, essa prova, né? Então, não é feita apenas com o intuito de ver como é que está a educação, é também para medir como está a qualidade do, dos alunos, dos alunos do professor que está com esses alunos também. Até porque faz comparação, viu, desses mesmos professores ao longo dos anos. A Provinha Brasil, ela veio né, a partir de 2008, para diagnosticar o desenvolvimento das habilidades dos estudantes do segundo ano do ensino fundamental. E são 2 vezes ao ano a Provinha Brasil. A Provinha Brasil estava prevista a partir do Pacto Nacional da Alfabetização da Idade Certa, que acabou, de fato, tomando forma em 2012, e também é focado na formação do professor. Né? Por quê? Por que na avaliação do professor nesses dois últimos? Né? Porque até 1996, para você ser professor de educação infantil e do ensino fundamental 1, você não precisava necessariamente ter feito o curso de pedagogia. A partir de 2006, o professor precisou obrigatoriamente ser do curso de pedagogia. Tanto que eles não aceitam mais quem é do ensino fez magistério até determinado ano que concluiu, né? Porque em 2006, quando deu os 10 anos da LDB, teoricamente, as políticas públicas deveriam ter dado oportunidade para que esses professores que tinham apenas magistério fizessem o curso de pedagogia, para que todo mundo estar no ensino superior. E, e a forma deles medirem se deu certo isso é através dessas provas, porque esses professores, tanto do ANA quanto do Prova Brasil, tanto da ANA quanto da Provinha Brasil, eles são professores que necessariamente precisam ser medidos por causa desta transição. Hoje, quando o concurso abre, dificilmente, para Fundo 1, dificilmente abre com vaga para quem tem magistério. O concurso abre, mas ela aceita até determinado ano. Podem lá dar uma olhada lá
no, no edital. Então, por isso que eles vão medir também a formação de professores. E eles medem, como eu falei lá da Ana, ao longo dos anos também, porque a identificação do professor vai junto com a identificação desses alunos. Quem é o professor que essas turmas? Como está sendo rendido? Por isso que geralmente as escolas não gostam que o professor pegue o mesmo ano, até para que ele possa ser medido através dessas provas, como ainda em cada uma das séries diferentes. Enem. Enem ela serve para avaliar o estudante no final da escolaridade básica. Ela surgiu em 98, né? Abarca todas as áreas curriculares do ensino médio e o critério de seleção e também é usado hoje como critério de seleção para ingresso no ensino superior, né? Então o Enem surgiu para poder substituir a prova do ANEB, né? Então ela surgiu como forma de facilitar no início esses alunos. Ela não é obrigatória essa prova, mas é bom fazer por quê? Porque ela dá o acesso a bolsas ensino superior em instituições particulares, ou até mesmo sua nota pode ser considerada para alguns vestibulares. Não sei se esse ano vai ser levado, mas acho que não vai ser não, por causa da pandemia, mas ela serviu para isso. Até alguns anos atrás, quem fazia o Enem e que não tinha nenhum certificado de ensino médio, depois da prova conseguia validar e dizer que estava apto para poder prosseguir os estudos. Ele conseguiu um diploma de ensino médio, né, quem atingia 500 pontos, tanto na redação quanto na prova. Então, atingir os 500 pontos, no mínimo, em cada uma delas, conseguia o direito de ter um certificado de conclusão de ensino médio. Hoje, não mais. A gente tem uns 2, 3 anos que não tem. O ENSEJA, né, é o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Ele vai certificar conhecimentos e competências de pessoas que não puderam concluir ensino fundamental e ensino médio, domínio suficiente e saberes escolares e formativos. Quem não consegue aprovação em todas as áreas pode, na edição seguinte, pedir aproveitamento de estudos. O ENSEJA nada mais é aqueles estudos supletivos que nós vimos lá na aula de educação de jovens e adultos, né? Então, ele vai ser reaproveitado, você consegue fazer e ele, como ele é separado também por disciplinas, você consegue ser aprovado em determinadas disciplinas e outras, se você não conseguiu, você consegue fazer apenas aquelas outras provas que faltaram. Ela também é feita ao longo do ano. Algumas escolas elas já fazem isso de modo automático. Não tem um seja propriamente dito, mas, por exemplo, o estado de São Paulo, ela já costuma fazer uma única prova semestral. Então, ela tem um período para você se matricular. Necessariamente, você não precisa ter cursado uma escola que diga que você estudou aquele conteúdo, é só se inscrever. Então, por isso que o Enem até tinha, mas o Enseja já tinha antes do Enem. Então, hoje você consegue utilizar esses aproveitamentos depois, no final, ir lá numa escola e conseguir o diploma. Tá? Por que fizeram isso para poder para o Enseja? Porque, segundo disseram, não era justo com as pessoas que passaram, sei lá, 13 anos na escola e estavam competindo com gente que não estudou esse tempo na escola. Exatamente essa explicação. Essa pessoa, essa pessoa voltou, queimou etapas, uma coisa assim. Ouvi uma notícia, ele falou, voltar com o curso de magistério para auxiliar de classe. Não. Porque eu sei que o curso de magistério está fadado a ser extinguido de vez. Né? Porque não pode ter ensino técnico educacional para a educação. Supletivo foi também da década de 90, mais ou menos. O supletivo é o EJA, né? A diferença foi o nome e a forma como é realizada a educação nela. E tem os sistemas municipais e estaduais de avaliação externa, né? Tem alguns estados que possuem os seus próprios sistemas de avaliação, que é realizado anualmente no estado de São Paulo, a Saresp, acompanha mais de perto a aprendizagem dos alunos, né?
para ver como é que tá, ele vai medir, por isso que ele dá aquela questão do bônus, né, para poder punir os professores. E também punir os professores de outras formas também. Alunos do quinto ano, nono ano do ensino fundamental e terceiro ano do médio. No estado de São Paulo não é assim. No estado de São Paulo é terceiro, não, sexto, sexto, nono e segundo, tá? No São Paulo, tá? No estado de São Paulo. Mas, basicamente, teria que ser esse quinto, nono e terceiro, porque é considerado fins de ciclo. Mas aqui eles usam fins de etapas, né? Mas aqui em São Paulo não dá certo o terceiro ano, porque tem uma grande evasão, né? Muita evasão escolar. Depois pularam para o segundo, e nono, porque tem nono mesmo, e sexto ano. Porque é final de um ciclo. Aí sim eu posso falar que é um final de um ciclo de aprendizagem. Né? As implicações da avaliação externa no cotidiano da escola. Elas possuem um caráter político e ideológico, tá? Então, é voltado muito para a questão do neoliberalismo e privatização. Como assim? Porque quando tem muitas falhas de conteúdos, a gente pode dizer assim, a educação não presta, não dá para investir. Vamos criar vouchers para que os alunos possam ter qualidade de ensino na educação. É isso é uma forma do neoliberalismo de dizer que eles não conseguem reduzir a desigualdade escolar. Então, por isso que eles gostam muito dessas provas. E dizer que o professor é um profissional fracassado também. Tá? Elas não devem ser utilizadas para culpar os sujeitos da escola, mas não é isso que acontece. Porque quando a escola não vai bem, quem é o culpado? Quem são os culpados? Os professores. Quando vão fazer as provas, eles culpam os alunos, mandam para casa no dia de SAESP. Eles devem identificar aspectos do currículo escolar que precisam ser trabalhados. Ou seja, eles vão usar indicadores para medir e fazer a própria competição para dizer que aquela escola é a melhor da região. Né? Então, é ruim. Mas esses avaliações externas trazem coisas positivas também. Parceria entre a escola e a família para a melhoria da aprendizagem. Isso deu muito certo com a Campos Sales, que tem aqui em Genópolis. Genópolis não, Heliópolis, né? Porque a escola está cravada no meio da favela e deu muito certo a questão do, da parceria com os familiares, com a sociedade escolar ao entorno. Então, isso é uma forma de mostrar, isso vai mostrar também melhorias no desempenho escolar nas avaliações externas. Conhecer para perceber os limites e possibilidades das avaliações externas, articulando-os com os demais processos avaliativos existentes na escola. Então, as avaliações externas servem também para poder medir como pode melhorar o ensino. A diferença nisso tudo é que a gente não pode direcionar apenas para, mas pode dar uma melhorada na qualidade do ensino ao longo do ano, ao longo dos anos. Então, as avaliações externas, de certo modo, não é tão ruim. Ela é boa também, ela é muito boa. Porém, como eu falei lá no início, ela possui um caráter político ideológico. Essa é a parte ruim dela, né? Mais é a pior delas, né? A mais nociva de todas. Mas ela é boa também para poder dar uma movimentação na própria escola, que ela possa dar uma melhorada em determinados conteúdos através da avaliação. Gente, para essa aula é só isso. E aí a gente falou que eu vi na CBN e na Globo News. Eu não sei. Eu não tenho nenhuma notícia, Ed. O que eu sei, eu vou reafirmar, é que magistério está fadado a desaparecer por completo. Até porque provavelmente não deve ter mais nenhum concurso oferecendo. Agora, auxiliar de classe, ela não precisa, apesar de ser auxiliar de classe precisa só ter ensino médio. Então, acho que não procede, não. Não procede. Mas, se você ouviu na CBN e na Globo News, pode até ser em algum lugar específico do Brasil, mas aqui em São Paulo, por exemplo, não. Tá? Basicamente, se vocês tiverem dúvidas relacionadas a
ao conteúdo, pode perguntar. Então, vou encerrar. Não saiu ainda, vou encerrar, tá? A gravação.